Ele queria que eu colocasse a mão toda. Isso mesmo, minha gente. E o que é que eu vou fazer? Ele simplesmente me contratou e na hora ele falou que ele queria, né, que eu fizesse lá o fio terra com a mão inteira. Gente, foi horrível. Foi horrível. Foi assim. Esse cliente entrou em contato comigo e falou que queria, né, um horário. Aí eu passei para ele a minha agenda, a minha disponibilidade, passei para ele também os valores. Gente, ele começou a me perguntar se eu gostava de fazer umas brincadeiras. Aí eu falei para ele que dependendo da brincadeira eu fazia assim e que se fosse algum fetiche ele pagava o adicional. Aí ele falou que por ele tudo bem, ele pagava. Ele perguntou quanto era cada adicional e meu adicional é assim. Eu cobro R$ 200, né, por cada atendimento, se ele quiser completo, mais o adicional de R$ 100. Aí ele foi e mandou colocar um adicional. Gente, eu cheguei lá. Aí comecei as brincadeiras. Ele era um cliente super gentil, porém ele tinha umas atitudes assim um pouco estranhas, sabe? E a gente já tinha brincado bastante, quando do nada ele começou a me perguntar se eu fazia fio terra e que o adicional que ele queria era esse, que até então lá na hora de fechar comigo ele não falou. Aí eu falei pra ele que eu fazia. Aí já fui pegando, né, os brinquedos que eu levei. Eu levei uma caixa cheia de brinquedo. E aí eu fui mostrar pra ele todos os tamanhos, que eu tenho grande, pequeno, fino, grosso, eu tenho que vibra, enfim. Aí eu fui mostrando pra ele. Aí ele falou que ele não queria com aqueles brinquedos não, ele queria com a mão. Aí eu falei, oxe, com a mão, né? Até então eu pensei que era o quê? O dedo. Aí eu comecei por esse dedo aqui, que eu acho mais fácil. Aí eu brinquei bastante, e aí ele ficou dizendo que ele queria mais um. Aí eu fui colocando, né? E aí, minha gente, ele foi pedindo que eu colocasse três. Aí eu fui colocando, aí já tava um pouco assim, né? Eu já tava bem constrangida, porque, gente, três, pensa. E ele preparou, viu? Ele preparou porque eu pedi pra ele preparar. Eu até faço, mas aí ó, o cliente tem que preparar, igualzinho quando eu faço em casa. Ai, gente, do nada, ele pediu que eu colocasse mais um. A essa altura já tava quatro. Um assim, por cima do outro. Gente, como é que cabe? Do nada, ele falou assim, teste os cinco. Aí eu fui, gente, fui meio que assim. Eu não sabia que era tão elástico. Eu não sabia que cabia. Gente, eu fiquei impressionada com aquele Forebs. Ai, minha gente, foi tudo. E ele pedia que eu fizesse bastante movimentos, e eu já estava toda constrangida, já estava super constrangida, e ele ficava pedindo para me colocar óleo e eu colocava. Meu Deus do céu. Eu fiquei passada porque assim, nunca ninguém me pediu isso, sabe? E ele estava super à vontade. Não quis usar os brinquedos que eu levei de jeito nenhum. E a gente ficou nessa até finalizar, mas gente, eu fiquei super envergonhada quando eu terminei, porque nunca nenhum cliente me pediu assim desse jeito, entendeu? E eu não ligo, mas assim, com as mãos, nunca. Mas ele aproveitou bastante e pelo visto ele gostou.